pescadores nos últimos tempos é que a pesca já não é o que era. Pesca sustentável. O que será que está por detrás deste conceito? Será que em Portugal se pratica uma pesca sustentável? Será que o setor da pesca tem futuro? Estas são algumas das perguntas para as quais parto em busca de respostas. Mestre, onde é que vamos levantar o aparelho? Vamos levantar a cerca de 4 milhas e meia da costa. Neste momento faltam à volta de 6, 7 minutos para chegar à boia. E qual é a arte que vamos levantar? Vamos levantar a arte de emalhar um pano só. É uma arte de 220 mm, que é a arte do tamboril. E o aparelho fica um dia no fundo, na água? Como é que é? Larga o aparelho e... O aparelho é largo, portanto no dia que nós alamos, depois largamos o aparelho e no outro dia viemos alar o aparelho. E é assim que funciona. Mas às vezes tem mais do que um pano. Não é um pano, portanto são duas caçadas. Duas caçadas? Duas caçadas, porque essa embarcação pode usar até 10 mil metros de rede e em caçadas de 5 mil metros ou menos, mas o máximo são 5 mil metros por cada caçada. Estamos quase a chegar às artes. Eu vou rezar os meus santinhos para ver o que é que sai. Força! Ai, posso tirar aqui mais? Ah, pode ser, fica aí bem. Com a aguagem e com a fora. Pois, estou a pensar mesmo. Mestre, como é que correu o dia hoje? Nada bem, como vocês viram, a rede é muito suja e pouco peixe. Não foi. Não chega nem sequer para o combustível que se gasta hoje. Isto tem 5 famílias para governar. São 5 pessoas aqui a bordo, em que todos nós precisamos de comer, não é? Os dias melhores virão. O Belinha é uma embarcação para quantos metros? É uma embarcação para 14 metros e 92 centímetros, de fora a fora. Pode ser considerado uma pesca artesanal ou não? É considerado uma pesca artesanal. Por causa da arte, não por causa do tamanho da embarcação. Não, por causa da arte, porque é a rede. É uma embarcação da rede e é considerada como pesca artesanal. Cerca de 90% da nossa frota dedica-se à pesca artesanal e costeira, ou seja, as nossas embarcações têm uma reduzida capacidade de captura e permanência no mar. Pode-se, portanto, presumir que a pesca que se pratica em Portugal tem um impacto limitado nos recursos marinhos, mas a sustentabilidade de uma pescaria assenta em muitos outros fatores. Todas as artes têm um potencial para serem mal utilizadas e, se forem em excesso, trazerem problemas de sustentabilidade.
Não há artes boas, artes más, barcos pequeninos que são bons, barcos grandes que são maus, não há uma relação direta nessas coisas. Cada segmento da frota, cada tipo de arte utilizada tem um conjunto de condições em que deve ser utilizada, um conjunto de espécies a que é dirigida, que é correta, e depois, se for mal utilizada, traz problemas de sustentabilidade. E depois tem também que ver com o número, não é? Porque nós podemos ter 10 barcos grandes que sejam individualmente, tem um impacto mais negativo sobre o ambiente, mas depois podemos ter de um que tem menos impacto milhares de embarcações, que é o caso da nossa frota, que temos a frota industrial, semi-industrial, porque na nossa costa não temos propriamente uma frota industrial, temos a frota semi-industrial de cercadoras de maiores e de arrastões, que são realmente, sobretudo o caso dos arrastões, individualmente têm um impacto maior, mas depois temos milhares de licenças das artes fixas, como por exemplo as redes de emalhado de Extremalho, que individualmente não fazem tanto estrago, uma rede não faz tanto estrago como uma rede de arrasto, mas depois há um número elevadíssimo de redes de emalhar e de tresmalho, que podem ser barreiras de 10 km paralelas à costa a pescar quase em permanência. A rede da malha não é para aí assim aquilo que as pessoas dizem, que mata assim, que mata assado. Não, senhor. 90% do peixe aproveita-se. Bom, como você sabe, não há arte nenhuma que não mate peixe. Todas elas, desde o arrasto à traneira, à rede da malha, não há arte nenhuma que não... Porque aí o caso da rede da malha é uma rede que fica fundeada. Porque se a gente largar agora e formos colher daqui a bocadinho, não temos peixe nenhum na rede. É uma rede que tem que ficar X de horas e isso é normal que morra algum peixe que é comido pela tal pulgazinha. Na questão da traneira, talvez haja menos mortalidade, né? Eles andam no outro tipo de captura, uma rede não é fundeada, é larga na hora. A pesca de cerco, quando bem utilizada a arte de cerco, e as cercadoras de maior dimensão normalmente não utilizam a rede de maneira menos ecológica, eu acho que é um exemplo de uma arte extremamente boa, porque só pesca cardumes, pesca peixe de grande valor nutricional e de grande qualidade do nosso ponto de vista como consumidor, para alimento humano. E embora, claro, que se for demais, se causarem grandes desperdícios, se usarem a arte como rapa, aí também criam problemas de sustentabilidade. É uma pesca que só se larga cardumes e faz-se o cerco, só o que fica dentro do cerco é que se pode apanhar, né? Como é diferente do arrasto. O arrasto vai arrastando, vai apanhando por aqui, por lá, vai apanhando toda a quantidade de peixinho miudinho. A parte do arrasto é das artes que mais peixe mata na nossa costa portuguesa. Que mata desde o bebê até ao graúdo e para jogar fora. Portanto, nem eles ganham dinheiro, que era o peixe que poderia mais tarde ou mais cedo vir à terra e nós capturá-lo, não tem aproveitamento nenhum. Investigar métodos para tornar a pesca mais sustentável. Esta é uma das muitas missões do IPMA. Todos os anos, aqui neste Instituto, investigadores de diversas áreas relacionadas com o mar desenvolvem projetos para encontrar um compromisso entre a atividade pesqueira e a preservação do meio marinho. Aqui, em Olhão, eu vou conhecer diversas medidas sugeridas pelos cientistas para tornar as pescas mais eficazes e amigas do ambiente. Bom dia, Miguel. Viva! Viva! Está. Prazer. Posso? Com licença. Então, é aqui que o Miguel passa horas a dar voltas à cabeça para tornar as pescarias mais sustentáveis, certo? Pelo menos a tentar. A tentar. Sei que tem feito muito trabalho tanto no palangre como nas redes de emalhar. No que diz respeito à pesca de palangre, porquê? Porquê o palangre? Bom, a pesca de palangre é uma das principais pescas industriais portuguesas. Palangre de superfície, chamado palangre derivante de superfície. Basicamente, é uma linha muito comprida, são de largas dezenas de quilómetros, nos quais são suspensos uns anzóis, entre 1000 a 1800 anzóis, e que pesca sobretudo grandes migradores, os espadartes, os espadins, os atuns, os tubarões pelágicos e outros peixes mais. Esta arte pesca sobretudo junto à superfície, portanto, nos primeiros 70 a 80 metros da coluna d'água.
e, portanto, nessa zona ocorre um conjunto de espécies, de outras espécies, como as tartarugas marinhas, como alguns mamíferos marinhos, e até aves que mergulham, muitas vezes, para se alimentarem, e que acidentalmente são capturadas por esta arte, pelo palangre. E, portanto, o nosso trabalho é tentar minimizar o efeito desta pesca sobre esse grupo de espécies. Basicamente, a frota utiliza, o setor utiliza este tipo de anzol. É o chamado anzol J, porque tem a forma de um J. E este anzol captura acidentalmente, em algumas zonas, bastantes tartarugas. Portanto, o que é que nós fizemos foi ensaiar outro tipo de anzóis e combiná-lo com diferentes tipos de isco. Já tem havido experiências com outro tipo de anzóis para não capturar certas espécies, não é? Porque no palangre de superfície os palangreiros é mais espadarte, atum, alma tintureira, mas claro, vem sempre algumas espécies que nem, também tipo rejeição, que nem sequer são para aproveitar, mas aí penso que não há muito a fazer. Por exemplo, as tartarugas, de vez em quando vem no anzol, o que é que se faz? Tenta-se meter dentro e tirar o anzol e envolvê-las ao mar, no caso da tartaruga. Mas se for uma tartaruga já uma pequena, se falarmos uma tartaruga de 200 ou 300 kg, isso é quase impossível. Estes anzóis, os chamados anzóis circulares, ou em G, porque têm a forma de G, reduzem de forma muito significativa a captura acidental de tartarugas marinhas. Esta redução pode variar entre 20% até 80%. Miguel, portanto, estas medidas têm de ser ensaiadas. Como é que isto é feito? Obviamente que sim. Nós temos há medidas que nós pensamos, concebemos, mas depois tudo isto tem que ser ensaiado no mar em situações reais. Nós fazemos isto de duas formas. Ou recorremos a embarcações da frota, portanto embarcações comerciais, e fazemos isto em estreita colaboração com o setor, ou utilizamos as nossas próprias embarcações que têm tripulações profissionais. Eu adoraria ver uma destas embarcações do IPMA, não sei se existe alguma aqui perto neste momento. Está cheio de sorte, porque está a entrar no Porto, dentro de mais 10 ou 15 minutos, estará a entrar no Porto uma das nossas embarcações, o navio de investigação Diplodocus, que acaba de chegar de um conjunto de experiências de pesca com ganchorra. Da pesca com ganchorra, pois é para aí que eu vou. Obrigado. Obrigado. Até breve. Viva! Olá, viva! Miguel, tudo ainda bem? vos apanhei a tempo. É verdade. Eu sei que o Miguel tem acompanhado muitos dos processos de reforma tecnológica da pesca com ganchorra. De facto, é verdade, nós temos feito um conjunto de estudos que têm permitido melhorar o design da ganchorra. Se quiser, posso aqui explicar um pouco. Sim. O que nós temos feito primeiro foi estudar a biologia e ecologia das espécies para adaptar depois a ganchorra, as características da ganchorra a essas características. E isto para vermos qual é a melhor malha a utilizar na ganchorra. Depois o que nós vimos foi, através de mergulho, nós vimos a forma de atuar, de operar, de trabalhar da ganchorra debaixo d'água, para tentar melhorar a eficiência. E o que nós fizemos, a primeira modificação que houve, porque antigamente a rede era cozida, perfiada na boca da ganchorra, foi introduzir esta grelha. O saco de retenção anteriormente usado, portanto o saco de rede, enquanto em operação de arrasto, portanto o saco a arrastar e com acumulado material, o saco estica. Ao esticar a malha, fecha. Portanto, e a malha ao fechar, acumula mais material, retém mais material e não escoa. Portanto, e fica lá tudo. Coisa que não acontece com a grelha metálica. Como é fixa, portanto, com a operação de arrasto não se altera. Portanto, escoa a areia, escoa os juvenis dos musgos bivalves, portanto, e só fica lá o que realmente tem a dimensão permitida. Portanto, isso para a pesca, para o setor, para a preservação dos recursos, é sem dúvida uma mais-valia. Em termos de pescadores, isto também foi um benefício muito grande, porque como a pescaria é gerida por cotas de pesca diárias, portanto eles só podem capturar um limite, o facto de ser mais eficiente, eles capturam essa quantidade em muito menos tempo, portanto gastam menos combustível, têm mais tempo para o ócio, para a sua vida, e portanto também nesse sentido esta ganchorra tem benefícios. Aliás, foi adotada por praticamente todos os pescadores. Para haver sustentabilidade tem que haver investigação, tem que se saber quando, como
e onde se captura o pescado. Portanto, e esse papel está na investigação. E tem que haver um trabalho conjunto, em grupo, para manter os recursos e gerir de forma sustentável os recursos para uma pesca de futuro com melhores resultados, não é? É um bocado difícil exatamente definir concretamente o que é uma pesca sustentável, mas em termos simples é uma pesca que permite que a atividade se mantenha para gerações futuras. Portanto, é uma pesca que não deve pôr os recursos a níveis de exaustão que ponha em causa a sua própria atividade. Deve ser uma pesca que não traz impacto aos ecossistemas. Portanto, nós temos de nos preocupar não só com as espécies-alvo, com as espécies de interesse comercial, mas com todo o ecossistema e com o impacto que tem no ecossistema a atividade da pesca. E depois temos também que pensar noutros pilares que não só o ecológico e o biológico, como, por exemplo, o pilar económico e o social. Portanto, uma pesca sustentável deve dar um retorno económico que pague os custos envolvidos, os investimentos envolvidos, e deve dar um lucro que permita às pessoas envolvidas um nível de vida decente e justo. Não pode ser uma pesca que paga a quem nela participa para viver na miséria, não é? Portanto, estas três condições são fundamentais para a sustentabilidade. O projeto LIFE Mar Pro começou em 2011 e estende-se até 2015. A sua missão é salvaguardar a sobrevivência e bem-estar das espécies protegidas. Neste caso estou a falar genericamente de aves marinhas, baleias e golfinhos. Coordenado pela Universidade de Aveiro, o Mar Pro age de forma a diminuir o conflito entre as espécies e as pescas. Foi por essa razão que nasceram os manuais de boas práticas. O que é que nós desenvolvemos? Desenvolvemos o que chamamos de manuais de boas práticas para várias artes de pesca, está a ver? Temos um manual de boas práticas para o cerco, temos um para a frota polivalente, temos outro para o arrasto e existe um quarto até específico para a frota do palangre, longínquo. O que é que eu lhe queria entregar? Queria-lhe entregar este, que é o manual de boas práticas do cerco. Eu daqui a um mês vou entrar em contato consigo, nem que seja por via telefone, para você me dar o feedback se por acaso achou isto útil de alguma forma ou se poderão algumas coisas ser alteradas. Portanto, isto é um documento que está sempre Pronto, mestre, depois vamos falando. Ligue-lhe para a semana, está bem? Sim, dê-me mais algum feedback. Adeusinho, bom descanso. Pronto, é assim. É um trabalho contínuo, portanto os manuais de boas práticas não estão terminados e manter um contacto constante com os pescadores é extremamente essencial, porque o feedback e o conhecimento deles é o mais importante. Então, mas vejamos, este manual de boas práticas tem, portanto, um conjunto de sugestões de manobras e operações que os pescadores podem facilmente executar a bordo. Este documento é um documento aberto, que está a ser melhorado passo a passo, em que precisamos da interação com os pescadores e, portanto, o feedback deles contínuo. E, sem dúvida, que alguns dispositivos importantíssimos que são testados a nível mundial, queremos também aplicá-los em Portugal. Um deles, por exemplo, muito comum usado em artes estáticas, em redes de emalhar, é o dispositivo de alarmes acústicos que nós temos aqui e que de facto estes alarmes acústicos aplicam-se na rede, emitem um som e alertam, por exemplo, os cetáceos para a presença de aquela rede ali e, portanto, tem tendência a diminuir as capturas acidentais, porque os animais têm tendência a ficar menos presos nas redes. Nas várias reuniões que já temos tido a nível nacional com os pescadores para a divulgação dos manuais de boas práticas, temos pedido a colaboração voluntária de alguns mestres que queiram ensaiar estes dispositivos. Já fiz uma experiência só à superfície, portanto por 2 ou 3 vezes. Em princípio pareceu, para aquilo que eu vi, que deu um certo resultado. Que cheguei a ter aquilo dentro d'água durante 1 hora e meia e nenhum golfinho se aproximar.
depois de recolher aquilo, passado aí um quarto de hora ou 20 minutos, já começarem outra vez a rondar o barco. Em princípio é uma experiência ainda muito nova, está a nascer agora. Penso que brevemente, mais uns dias, aí sim vamos fazer uma experiência a 100%. Na pesca do cerco, como tenho alguma experiência, por exemplo, como observadora de pescas, observei que o principal problema quando há capturas acidentais de cetáceos é a manobra de libertação do animal. Por exemplo, podemos ver aqui que o método mais utilizado pelos pescadores quando um animal é capturado acidentalmente, isto é sempre um acidente, porque os pescadores não estão lá fora para capturar animais destes, estão para fazer a sua vida, não é? Portanto, um método que eles usam, prático, no final das operações é atarem um cabo ao pedúnculo à cauda do animal e o içarem com a grua para o retirar. Como pude observar algumas destas práticas, achei que este método poderia ser algo abrasivo para o animal e os próprios pescadores têm essa noção. E então o que sugerimos foi se desenvolverem dispositivos práticos, um chalavar de lona, uma maca de lona, e temos alguns mestres interessados, eles próprios, a construir esses dispositivos, e existe um mestre, por exemplo, que está já a ensaiá-lo. E temos estado a trabalhar nesse sentido, já temos uma maca, agora vamos, como é a rede, aquilo está feito em rede, agora vamos passar da rede para a lona, que é para o bicho escorregar melhor. Eu já vi uma cena aqui comigo, já se passou uma cena. Tinha um bebê dentro da rede e a mãe andava lá, andava doida, ao fim andavam doidos à roda do barco. E daí um bocado, já estávamos quase a enxugar a rede, uma rede tão grossa. A mãe vem de lá de baixo, disparada, furou a rede e entrou para dentro da rede, para o pé do filho. Tive de salvar os dois. O mestre malheiro tem uma conduta exemplar e tudo se passa a bordo do Melreu. Mestre, posso ir a bordo? Por favor. Obrigado. E à bondade. Obrigado. Já. Mestre, ouvi dizer que governa uma embarcação com respeito pelo ambiente. Sim, julgo que sim. Porque todo o lixo que vem agarrado à rede, biodegradável, traz-se para a terra neste caixote que está aqui, e vem tudo misturado aqui, claro, não tenho mais caixotes, só foi o que me deram, foi este. E depois quando leva para a terra, como leva para a terra, no ecoponto marítimo que estamos aqui, no cais, é distribuído cada um para o seu para lado. os plásticos, matéria orgânica... As garrafas, porque isto tem garrafas de vidro aqui também, tem plástico, e tudo isso é separado, porque o mar não seja para depósito de lixo. Penso eu, na minha maneira de pensar. Ora, este é um bom exemplo. Muito obrigado, mestre. Saúde. Obrigado. Portanto, a sustentabilidade é uma responsabilidade global, é uma responsabilidade dos pescadores, dos investigadores que propõem as medidas de gestão e dos gestores e das entidades políticas, é uma responsabilidade das cadeias distribuidoras, dos supermercados, dos restaurantes e do consumidor. Para ajudar o consumidor a efetuar uma compra consciente, a DOCA Pesca criou o CCL, o Comprovativo de Compra em Lata. O pescado que apresenta esta etiqueta foi capturado a maioria dele em embarcações nacionais em águas portuguesas. Isto com respeito pela sazonalidade das espécies, pelas cotas e pelos tamanhos mínimos. Mas o CCL não se limita a esta informação, pois diz-nos também em que zona do país foi capturado o pescado e qual a arte de pesca utilizada. A bela garopa, freguesas! A pescada do Isole! Bom dia! Bom dia!
Então o que é que temos aqui nesta banca hoje? Olha, temos cachuchon, temos linguados maravilhosos, um cherry maravilhoso para ir ao forno ou para grelhar, que isto é uma delícia. Isto é uma maravilha. Está é cherry legítimo, maravilha. E vem de onde? Vem de onde? Isto é Peniche. É de Peniche? É Peniche. Ah, então é daqui Peniche. perto. É, sim senhora, muito bom. Mas olha que eu estava aqui a namorar aqui mais o pargo. O parguinho também Sim, pode ser, também a sim. Sesimbra pode ser. O que é que acha, no Veja forno? lá. Sim, no forno. Sim, Isto é que eu mais vou para o fazer em forno. mão moçarada. Exatamente. Isto Será é que mais... me pode amanhar aí? Pode, sim senhora. Obrigado. Isto poder dar uns cortezinhos depois para levar ao forno? Está bem, está bem. Ui, ui.